Esse é um tutorial da planilha que eu fiz aqui, demonstrativo financeiro. É uma planilha bem simples, básica, tá? Que todo mundo utiliza. E ela tem como, acho que a principal virtude, ter algumas funções automatizadas. Vocês vão ver, já a gente vai para a tela, que são duas abas. A primeira aba eu tenho utilizado sempre como um registro daquilo que foi realizado. E a segunda aba eu utilizo como uma projeção, né, o orçamento do ano seguinte. E basicamente eu tenho utilizado desse formato aqui, porque no curso que eu dou justamente sobre a transformação no condomínio, isso aqui é bastante útil para você fazer um contraste entre receitas e despesas antes e depois das mudanças que está implementando. Ela deixa muito claro quais vão ser as sobras de caixa que você vai ter após as mudanças que você implementar. Mas enfim, é uma planilha simples, tá? Que basicamente lista os itens e os valores, né? Para que você possa fazer um controle adequado. Se você não utiliza esse recurso, eu recomendo demais que você faça isso o mais rápido possível, até porque o registro contábil, né, para condomínios é algo obrigatório. Se você não tem aí um contador, alguma coisa assim, é interessante que você utilize essa ferramenta o máximo possível, o mais rápido possível, para você ter as contas do condomínio na sua mão. Senão você não sabe bem o que é que está acontecendo, tá certo? Vamos para a tela que eu vou explicar como é que funciona. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para você deixar um like, se inscreve aqui, porque eu vou estar sempre dando dicas e ferramentas e coisas úteis. Compartilha com seus amigos que possam se beneficiar disso daqui também, tá? E essa planilha que você vai ver aqui agora, a gente mexendo, ela está disponível para download aqui na descrição do vídeo. Então vai lá, tem um linkzinho, você clica, baixa e já pode usar ela, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, vamos dar uma olhada na estrutura. Essa primeira coluna aqui, a coluna A, é o que tem o que a gente chama de plano de contas. O plano de contas nada mais é do que a itemização dos itens que você vai acompanhar, que você vai controlar. Né? Todas as planilhas de demonstrativos têm os grupos de receita e despesa, e como você vai explodi-los, aí já é uma questão mais personalizada, né? Tem alguns itens que todo mundo tem, outros que alguns adotam, mas enfim, é algo que você tem um razoável grau de liberdade para adaptar. Tá? Então, aqui no caso das receitas, para um condomínio, tipicamente tem a cota condominial, né? O item cota condominial, a cota do fundo de reserva, se vocês tiverem, se tiver alguma cota extra. Aqui a gente tem uma conta de água que é dividida entre os apartamentos, né? Enfim, uma questão específica daqui, mas esse aqui talvez você não tenha, ou enfim. Controle de acesso e tal. Então, você vê que tem aqui subdivisões, e dentro das subdivisões tem os itens que compõem o nosso plano de contas. O seu não precisa ser exatamente igual a esse. Você tem total liberdade de fazer as adaptações que julgar necessário. A mesma coisa para as despesas, está vendo? Despesas totais tem subgrupo, despesa com pessoal, tributos e impostos, manutenção geral, e cada um desses tem um item específico. Como é que você vai definir seu plano de contas? Por aqueles itens que sejam relevantes você acompanhar, você controlar, você está de olho neles para saber se eles estão oscilando para baixo ou para cima, se estão dentro de uma normalidade. Pense sempre no grau de acompanhamento que você vai fazer isso daqui. E aqui nas colunas tem janeiro, fevereiro, até dezembro, tá? Para que você possa ir lançando os valores de cada item desse plano de contas mês a mês, tá? Se você tem contador, você tem administradora, quem vai fazer isso não é você. Mas é importante que você saiba ler isso aqui, entender o que está acontecendo. E é bem intuitivo, é bem simples mesmo, não tem complicação alguma, né? Por exemplo, aqui o item receitas, vocês estão vendo aqui em cima, ele é uma soma automática de todos os itens que compõem o subgrupo receitas. Então, esses 24.560 é a soma de cota condominial com cota de fundo de reserva, blá, blá, blá. E a mesma coisa aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo que tem algumas células que estão amarelinhas e outras estão brancas. Essas amarelas eu marquei como as células que você deve mexer, que você deve colocar dados. Você pode digitar coisa lá, numa boa. As brancas, não mexa, porque elas contêm fórmulas. Se você deletar ou se você alterar essas células, a planilha vai deixar de funcionar corretamente. Tá? Então, só fica alerta a isso daí. Então, aqui ainda tem uma ideia, assim, um lembrete a mais, né? Você colocar o mouse aqui em cima e ele dizer,
informe esse valor. É só olhar o saldo final de dezembro do ano anterior. Então, você vai lá, ou seja, é só ir seguindo o passo a passo aqui. Então, você vai preenchendo as células que estão em amarelo e seguindo as instruções que aparecem, se houver, né, que aparecem aqui nesses lembretes. Tá? Então, vamos começar por aqui, justamente por aqui. Aqui em cima, o que a gente está vendo ainda não é receita nem despesa, é uma posição de disponibilidade bancária, né? O saldo inicial. E qual é o saldo inicial dia 1º de janeiro? Óbvio, é a posição de 31 de dezembro. No final do dia 31 de dezembro, fechou ali, e é justamente aquele valor que vai abrir a sua posição, seu saldo bancário, dia 1º de janeiro. Então, você simplesmente digita o que está lá nos seus registros bancários, digita aqui e pronto. Tá? E aqui, do valor do fundo de reserva, você vai olhar também quanto desse valor, quanto desses 7.774 corresponde o fundo de reserva, ou seja, um dinheiro que não é para disponibilidade para usar no dia a dia, é um dinheiro que fica reservado. Você digita esses dois valores e depois vai digitando todos os demais aqui, mês a mês. Com isso, a planilha já vai calcular algumas coisas para você. Ela vai totalizar esses subtotais, ela vai te dar o resultado do mês, que é a diferença entre receita e despesa. Você está vendo que nesse exemplo aqui, a gente gastou mais do que arrecadou. Ficamos R$ 519, arrecadamos R$ 519 a menos do que gastamos. Então, teoricamente, ficamos no vermelho. Mas por que a gente não ficou no vermelho? Porque tinha um saldo no banco, né? Então, a gente conseguiu ficar no azul porque utilizou parte do saldo que estava disponível lá no banco. Aí, esse valor aqui é o valor que a planilha vai automaticamente puxar para o início de fevereiro. Então, você vê que é um encadeamento, né? Você lança o valor, ele calcula tudo, o final de um mês é o início do próximo. Você vai lançando, ele vai calculando, o final desse mês é o início do próximo, e assim vai até dezembro. Tá? Aqui nessa célula, deixa eu até tirar meu... Aqui nessa célula eu também coloquei um lembrete. Ó, informe este valor, define em assembleia qual o montante a partir do qual o condomínio deverá deixar de cobrar a taxa de fundo de reserva. Por que é isso aqui? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, dá uma olhada lá, tá? É importante você assistir isso. O fundo de reserva, talvez você já saiba, é uma poupança que o condomínio faz para fazer frente a uma despesa vultosa e inesperada. Mas alguns condomínios instituem o fundo de reserva e fica cobrando para sempre, e essa conta vai engordando, vai engordando, vai engordando. Alguns não têm limite. Eu defendo que tenha um limite, né? Que você defina qual é o teto dessa reserva que você vai fazer para não ficar onerando a taxa sem necessidade. Tá? Nesse exemplo hipotético aqui, eu coloquei R$20 mil. Pode ser qualquer valor. Isso aí é uma coisa para você definir em assembleia. Geralmente, isso aí tem uma relação com o montante da receita mensal. Alguns condomínios determinam que o fundo de reserva, o teto do fundo de reserva é igual a 1 mês de receita, 2 meses de receita. Vocês aqui vão definir. Então, define esse valor e coloca ele aqui. Né? Você digita ele aí. Por que você digita isso daí? Porque a planilha vai te alertar quando o montante do fundo de reserva tiver alcançado esse valor. Então, você não precisa ficar aí lembrando, nem fazendo conta, nem nada. A própria planilha vai te alertar disso daí. Tá? E a outra coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte. Se você rolar a planilha para a direita, você vai ver mais essas 3 coluninhas aqui. Essa aqui é o total, ou seja, quanto desse item da rubrica, o item do seu plano de contas, no caso, receitas totais, quanto é que você arrecadou o ano inteiro, de janeiro a dezembro? Essa aqui é a soma. Então, nesse caso hipotético aqui, foram R$ 297.490. E qual é esse valor médio? Ou seja, se pegar esse 297 e dividir por 12, vai dar isso aí. Então, a sua receita média de 24.790 e, obviamente, que isso aqui corresponde a 100% das receitas. Já o subgrupo receitas, que contém cota condominial, fundo de reserva, isso daqui somou 297.280, a média é 24.710, e isso aqui corresponde a 99,93% das suas receitas. Então, obviamente, que é o item mais relevante. Outra receita com rendimento de aplicação financeira é ínfima, 0,01%, é muito pouco. Mas, enfim, a planilha dá essa informação também. Então, tem essas 3 colunas aqui, total, média
e o percentual desse grupo receitas e o total desse grupo despesa. O mesmo raciocínio se aplica aqui embaixo. Tá certo? Muito bem. Então, é só você ir lançando, você define seu plano de contas, eu sugiro que você faça isso com um contador. Se vocês ainda não têm um, valide isso em assembleia. Pronto, esses são os itens que nós vamos acompanhar. A partir daí é lançar valor, lançar valor, lançar valor, e a planilha vai fazer os cálculos para você. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Ano 1, antes das mudanças, que como eu falei, essa é uma planilha para acompanhamento orçamentário, mas também eu fiz pensando em comparar como é que ficaram os números antes e depois das mudanças que eu ensino a fazer lá no meu curso. Então, aqui em ano 2, depois das mudanças, se você ainda estiver dentro do ano 1, essa segunda planilha vai servir como uma projeção, como um orçamento para você entender melhor como é que esses números vão se comportar depois das mudanças que você fizer. E aí você vai conseguir ver coisas realmente bastante relevantes. Chama a atenção, para começar, aqui em cima. Ó. Olha, quando a planilha atingiu 20 mil, tá vendo? De fundo de reserva, lembra que a gente tinha falado isso? Atingiu 20 mil, ela automaticamente ficou verdinha. Tá? Se esse valor aqui fosse, sei lá, 15 mil, você vê que ela marcaria mais cedo. Né? Se for, sei lá, qualquer outro valor, ela vai indicar, ela vai marcar para você. Você vai olhar e opa, já chegamos. Significa o seguinte, quando ela ficou verde aqui, significa que você pode destituir o fundo de reserva, uma despesa a menos no seu condomínio todo mês. Você já provisionou o dinheiro que você precisava. Tá? Então, aqui é mesmo raciocínio, né? Você tem aí o plano de contas e tudo mais, e os valores que você vai lançando nessas células amarelas, de acordo com a projeção que você vai fazer. Para que isso? Para que você possa enxergar qual é o comportamento desses novos números aqui. Né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, nessa simulação que eu fiz, foi um exemplo que eu usei lá no meu curso, as despesas totais, vamos olhar aqui, estavam em 286.696. E depois das mudanças que a gente fez, elas foram para, olha que coisa, 190.871. Ou seja, veio de 286 para 190. Né? E com isso você consegue mensurar no centavo qual é o impacto dessas mudanças que você vai propor aí na sua assembleia. Mas, enfim, se você quiser propor mudança nenhuma, se você quiser simplesmente simular qual é o efeito da inflação, do reajuste de salários, o piso da categoria, aquelas coisas todas, a planilha vai funcionar perfeitamente para isso. Tá? Então, a planilha para você fazer esse acompanhamento, tanto do hoje, né? do durante, isso que está acontecendo agora, nesse ano, quanto fazer projeções e fazer esses comparativos. Tá certo? Espero que seja útil para você, que você goste. E não esquece de dar o like aqui, se inscrever no grupo, no canal e compartilhar com quem você acha que pode gostar desse assunto.